Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Conto com a presença de vocês nos seus lugares e esteja orando a Deus por esse culto que nós estamos começando nesse momento. Pedir para que o irmão Fernando faça uma oração pela vida de cada um de vocês. Oremos. Senhor, meu Deus do céu, sei que estamos em um momento tão difícil da nossa vida, mas não é tão difícil assim comparado a outros momentos. Como naquela vez que Roma levou os cristãos a lutarem contra guerreiros e leões. Esse foi realmente o momento mais difícil na vida dos cristãos. Digamos que, em comparação com essa quarentena, com esse momento que os cristãos viverão, a quarentena é um luxo que o Senhor está permitindo na nossa vida. Sim, afetará de forma negativa a economia e até mesmo os bolsos dos cristãos. No entanto, essa quarentena serve para nos refletir mais sobre nossa vida e sobre nossa fé e nos mostrar como realmente somos perante a igreja e perante a sociedade, ó Pai. Peço para que abençoe esta live que está começando agora, que é uma live de adoração ao Senhor e de explanação de Tua palavra, Pai. Coloque a Sua palavra nas bocas do pastor. É no nome de Jesus que eu te peço e te oro. Amém. Tem um cântico no nosso cenário, o cantor cristão, que fala de um sentimento do cristão, do comportamento melhor, colocando aqui, do cristão. É o 322. Ele, na sua primeira estrofe, está escrito dessa forma seguinte: oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, ele valerá. Vamos cantar. Espero que você também, aonde estiver, esteja cantando, louvando a Deus esse cântico belíssimo. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, ele valerá. Cristo valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Cristo valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ah, Cristo valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, Cristo me valerá. Nós estamos falando aqui nesse cântico de fé oscilante. Nos dias atuais, nos dias de hoje, nessas semanas que está tanto precedendo, antes e posterior ao dia de hoje, a fé do cristão está sendo posta à prova. A nossa fé está sendo colocada à prova.
Eu quero ler com vocês e meditar algo que Deus tem me colocado no meu coração. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Deus, agora eu te venho na tua presença, pedir para que teu Santo Espírito possa estar inundando nossos corações, falando diretamente às nossas vidas, perdoando os nossos pecados, nossas faltas, nossas iniquidades, perdoando nossos pensamentos, ações indignas diante da tua beleza de santidade. Torna-nos puros, Senhor, alvo como a neve, para que possamos chegar diante do trono da graça de Ti. Em Teu nome eu oro e agradeço para sempre. Amém. O evangelista São Lucas, ele escrevendo já nos últimos capítulos do livro de Lucas, dele mesmo, capítulo 24, verso 49, está escrito o seguinte: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Palavra do Senhor Jesus Cristo, que o evangelista São Lucas, ele escreveu em seu próprio punho. Nesse período, a igreja cristã nos fala a palavra de Deus, também escrito pelo evangelista São Lucas, agora já no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, ele diz como ficaram aqueles cristãos. E diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. E o texto continua falando a respeito da comunhão do cristão. É isso que eu quero falar com você, chamo você até perto de nós, para poder pensar um pouco do que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo nos atuais dias de hoje. É muito preocupante. É algo da gente pensar e orar e clamar ao Senhor. As igrejas, nesse exato momento, no Brasil, estão fechadas. Lugar de oração. Lugar que até há pouco tempo os pastores, os líderes, os irmãos, diziam que era ali que Jesus atuava e era necessário que todos se dirigissem até a igreja, para que em comunhão, para que no partir do pão pudesse sentir a presença de Deus uns nos outros. Nós estamos utilizando um instrumento da tecnologia, mas o bem da verdade é que eu estou aqui na minha casa e você está na sua casa. Nós não estamos juntos. Nós não estamos sentindo o calor um dos outros. Nós não estamos sentindo. As leis vieram de governadores e de prefeitos e determinaram que, para o bem da população, fisicamente, deixamos bem claro isso, ficasse em casa e a igreja, a casa de oração, ficasse fechada. E dizem até que você tivesse mais com seus familiares orando a Deus. Um dos fatos bem interessante, pitoresco, algo assim que a gente pode imaginar, que lá em Santa Catarina, em uma das cidades pequenas de lá, uma família de 5 pessoas estava reunido na sala orando. Veio a polícia e fez uma intimação para aquela família, dizendo que eles não poderiam estar reunidos.
que ponto nós chegamos. Ponto também esse, irmãos, que pessoas que já outrora fizeram parte de igrejas nossas, não fazem mais parte. Mas foi às autoridades e nos denunciaram que nós estávamos com a igreja, com aquela casa aberta. Fomos, e todos aqueles pastores que insistem, eles estão sendo notificados. Pois bem, eu quero meditar com você nessa noite o seguinte. É um assunto para ser meditado. Nem no Evangelho de São Lucas, ele escrevendo naqueles últimos versos, dizendo o seguinte: fiquem em casa, fiquem em Jerusalém. Mas os irmãos, eles não ficaram. Um lá numa casa, e o outro em outra casa, e outro em outra casa. Diz o texto que eles ficaram unidos. Ficaram na cidade de Jerusalém, esperando que o Espírito Santo de Deus descessem. O poder do Espírito Santo de Deus fosse manifesto na vida daqueles irmãos. Amém. A palavra de Deus não fala em nenhum momento que cada um ficasse em suas casas. E a maior prova, queridos, é que já no início do livro de Atos Apóstolos, o evangelista Lucas, escrevendo, ele relata que a igreja, não é? Eles ficaram unidos em comunhão, uns com os outros. E diz que dedicava-os aos ensinos dos apóstolos, estudando a palavra, a comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém. Não estavam isolados uns dos outros. E isso é muito bom como estratégia, eu entendo assim, de Satanás. Isolando, tirando as brasas do fogo, isolando um dos outros, vai esfriar. Hoje nós temos algumas pessoas nos escutando nessa live. Mas amanhã vai se tornar uma coisa corriqueira, vai parecer uma coisa mais interessante, coisa diferente para eles, e já não vai mais estar ligando o seu computador, entrando nesse Facebook para escutar essa palavra. Não vai estar escutando essa palavra. Vai começar a brasa que há no coração dos irmãos esfriar. Esfriar. A palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva, ela não ficou isolada um dos outros. Nos países, a história nos remete aos países que o comunismo entrou, e a primeira coisa que foi feito foi fechar as portas das igrejas, derrubando-as, essas igrejas, queimando-as, destruindo-as. Em outros países comunistas do leste europeu, transformando aquele salão grande em piscinas para a comunidade tomar banho, uma coisa mais útil na visão do séptico, do ateu e daqueles que não professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas, pastor, o senhor está pregando que nós temos que nos revolucionar, ser contra a esses decretos dos governadores, do prefeito. Nós temos um decreto do nosso Supremo líder nacional, presidente da República, aonde foi determinado que igrejas e casa lotérica era de utilidade pública, não poderia ser fechada. Foi também endossado pelo Tribunal Regional Federal, o segundo tribunal, não sei onde fica ele, mas foi o segundo. Vocês podem até escrever depois, como comentário, onde fica o segundo Tribunal Federal. Um juiz determinou que cumprisse o que o presidente colocasse em prática. Mas o comodismo que nós estamos vendo na igreja cristã
eles dizem, não, isso não tem validade. É verdade, irmãos, que a gente tem observado, existem tantas versões que a gente abre a internet e nós vamos ver cada um falando de uma forma diferente, médicos, especialistas, cada um dizendo uma coisa que pode, que não pode, isolamento total, isolamento social. Para mim, isso tem mais a ver com Satanás do que propriamente o combate ao vírus. Isso é uma percepção espiritual que esse pastor está passando para essa igreja que está me escutando aqui. O bem da verdade, irmãos, é que existe um grupo de risco. Esse sim tem que ser poupado. São pessoas de mais de 60 anos de idade, pessoas que têm problema de saúde, problema de coração, problema no aparelho respiratório, hipertensos. Enfim, ó, irmão, pessoas várias que realmente têm que ser resguardadas. Inclusive, hoje eu escutei um comentário que quando foi proclamado, isso lá na Itália, de se fazer esse isolamento familiar, o filho, neto, bisneto, que tinha já o vírus, ao contato com o idoso, passou essa enfermidade para o idoso e tornou enfermo, irrecuperável, vindo a óbito. O que é que o pastor pensa sobre isso? O que é que o pastor acredita sobre isso? É que esses irmãos devem ficar em casa, sim. Acompanhar por outros meios a palavra de Deus. Mas os jovens que já está comprovado que não tem nenhum problema, aqueles irmãos que estão fora da curva de risco, esses sim podem ir para a igreja, deveria a igreja estar aberta, sentando separado um do outro, como tem já norma dizendo, 1,5 m, distante um do outro, não pegar na mão, usar o álcool gel. Se pegar em um dos bancos, coloca o álcool gel, mas está lá naquela casa, mantendo a chama acesa e não apagando-a. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que dizem ser cristã, salvo em Cristo, está sendo instrumentos de Satanás, para que a igreja seja fechada. Eu fico a pensar, queridos, quando voltar à normalidade, será o pouco fervor que existia no coração, o pouco fervor que existia no coração daquele irmão, daqueles irmãos que iam na igreja por alguma tradição, ou por um compromisso social, ou por não ter ficar em casa. Agora vai ser do mesmo jeito? Lógico que não vai ser do mesmo jeito, irmãos. Não vamos ser tolos, não. A igreja vai levar um tempo para se recuperar. A adoração a Deus não vai ser a mesma coisa. O conforto de casa, agora fala mais alto. O comodismo fala mais alto. Aquela palavrazinha que muitos falam, ai que dor, agora vai ter mais sentido. Ele diz, ai que dor. Chega uma virosezinha, não essa do Covid-19, mas uma outra. Chegar, a pessoa diz, eu não vou mais para a igreja. Nós estamos vendo uma sociedade covardes. Nós estamos vendo uma igreja que está se acovardando diante de doenças. A igreja que nós estamos falando aqui e no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos Apóstolos, uma igreja tão fortalecida uns nos outros, que quando chegou a perseguição, eles foram todos juntos lá para o Coliseu romano, mas não negaram a sua fé. Não negaram a autenticidade de Cristo em sua vida. Não negaram. E você agora? É provável que alguém, uma autoridade eclesiástica, diz, não, nós temos que obedecer à autoridade. Que autoridade nós temos que obedecer? Ao presidente da República?
ou ao governador, ou alguém que está por trás disso daí com outras intenções, que não é da coletividade, mas é da ideologia que vai de contra aos interesses cristãos. Prepare-se, irmãos, para uma grande perseguição que vai haver. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito a Igreja de Cristo no Brasil ser perseguida. Nós estamos vendo o início da perseguição. Não estou sendo alarmista. Estou analisando as Sagradas Escrituras. Antes da Igreja cristã ser perseguida, ela esteve juntas. Louvado seja Deus. Tiveram crescendo juntos, se fortalecendo juntos. A igreja cristã esteve, a igreja primitiva eu estou falando, cristã primitiva, recebendo os recursos do alto para enfrentar o grande dilema da perseguição. E a perseguição até com morte, estraçalhamento dos seus corpos. Mas a igreja de hoje está preparada para isso? Com isto, eu encerro a minha palavra que Deus colocou no meu coração. É verdade, como o cântico que nós acabamos de louvar no nosso cenário, sem gosto de mostrar, cantor cristão, o 322 diz, oscilando minha fé, Cristo valerá. Isso porque Cristo está no centro das nossas vidas. Mas se você estiver em casa, estiver indiferente, escutando Jornal Nacional, o UOL, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, e tantos órgãos de comunicação estiver escutando, a sua fé vai continuar oscilando para o pior. Oxalá, Deus queira que você esteja escutando a voz do Espírito Santo de Deus, guardando bem dentro do seu coração para os dias que virão. Deus possa os abençoar nessa noite. Fique na paz do Senhor Jesus. Desculpa.